Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Tome seu assento. Aos que eu não vi esse ano ainda, um feliz ano novo. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na presença do Senhor nesse tempo especial e eu quero agradecer a Deus, primeiramente, e ao nosso pastor, pela oportunidade de poder compartilhar com os irmãos nesta noite uma porção da palavra do Senhor. Confesso que eu me sinto bem mais confortável quando eu estou ali, ouvindo o nosso pastor, especialmente o pastor Zé Wellington, como nós ouvimos. E, infelizmente, não pude estar no culto ontem, perdi a ministração do pastor Alcir, meu grande amigo. Não consegui pegar nada. Mas os irmãos estiveram aqui, né? Quantos estiveram aqui ontem? Glória a Deus, só eu que faltei. Maravilha. Abra sua Bíblia, por favor, no livro da criação. O livro do Gênesis. Os irmãos que não sabem, o livro do Gênesis, capítulo de número 8, versículos de número 18 e 20. Nós estamos trabalhando num tema muito especial sobre a família vitoriosa. E a mim coube a responsabilidade de falar sobre o culto familiar. Amém? Quantos irmãos conhecem o culto familiar? Amém? Eu ouvi alguns améns aí. Culto familiar é uma bênção. Ontem, quando eu voltava de viagem, eu ainda perguntei para o meu filho Vinícius, né? Na infância dele, o que é que ele lembrava, né, dos nossos cultos familiares, né? Aí ele falou, não, nosso culto era muito bom. Eu lembro dos hinos, né, da harpa que a gente cantava. A gente orava, né? Acho que eu e o Vitor orava acho que uns 10 minutos cada um, né? Falei, não, não era isso tudo, não. Mas era tanto tempo. Falei, não, se fosse 2 minutos era até demais. E realmente, muito interessante. Falei, não, 10 minutos orou os líderes no culto de ontem e tal. Ah, tá, não, realmente, não era tudo isso mesmo, não. Falei, exatamente. Mas interessante a memória de alguns pontos, alguns tópicos, né? E inclusive um dos tópicos ele falou, lembro também muito bem das ministrações da mamãe nos nossos tempos de férias. Quando nós estávamos de férias, a mamãe, né, nos instruía na palavra, no ensino, isso tudo está gravado. Olha que alegria para nós, que alegria para o meu coração saber, porque a semente foi plantada, algo ficou marcado, algo ficou registrado. E é um pouco disso que nós queremos falar nesta noite. Você já abriu Gênesis capítulo 8, nós vamos ao versículo 18 e o versículo 18 a 20, que diz assim a palavra do Senhor. Então saiu Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Quantos podem agradecer a Deus pela leitura da sua palavra? Nós temos aqui um testemunho de um homem, um patriarca, um homem que todos nós conhecemos muito bem a sua história. Um homem que Deus, olhando do céu, quando ele decidiu destruir tudo que havia, a raça humana e tudo que tinha sobre a face da terra, ele encontrou um homem justo. Um homem que se dedicava a ele, um homem reto, um homem temente a ele. E ele então propõe a Noé a construção de uma arca. Porque ele contou a Noé o seu plano de destruição, o plano que ele tinha para destruir tudo, porque o pecado havia chegado às narinas do Todo-Poderoso. E ele decidiu destruir toda a raça humana e tudo o que havia sobre a face da terra, como nós muito bem conhecemos, que foi o que o dilúvio aconteceu, o que o dilúvio proporcionou naqueles dias. E Noé foi um homem, então, que achou graça diante de Deus. Diz o texto bíblico que Noé foi aquele homem que, quando Deus se apresentou, ele viu em Noé características que
o interessou, era um homem obediente, um homem sincero, um homem reto diante da sua palavra. E Noé então tem a responsabilidade dada por Deus de construir uma arca. E nós vemos, através da palavra do Senhor, que esse plano de Deus para destruir a humanidade, para destruir tudo que havia sobre a face da terra, as famílias, tudo, o plano de Deus era para a destruição total. Porém, ele disse a Noé, faça a arca, construa a arca, e entre nela você e a sua família. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. O tempo que nós temos acompanhado, famílias estão sendo desmanchadas diariamente. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, nos dê graça, para que nós possamos colocar dentro da arca a nossa família. Por mais que de repente você não consiga trazer mais ninguém, levar a palavra para mais ninguém, alcançar mais ninguém, mas pelo menos se esforce para que a sua família te acompanhe dentro da arca. Porque o dilúvio está para acontecer. Não aquele dilúvio que destruía a humanidade no princípio, porque o próprio Deus colocou o arco-íris dizendo para Noé que jamais destruiria o homem outra vez ou a humanidade da mesma forma que aconteceu naqueles dias. O arco-íris, quando nós vemos depois de uma chuva, nos faz lembrar do quê? Da promessa de Deus. Do pacto que Deus fez com um homem justo, um homem que foi fiel a Ele e a sua palavra. Então que neste ano de 2024 você faça um pacto também com Deus, de colocar toda a sua família dentro da arca. Mas pastor Ismael, como que eu posso fazer isso? Nós vamos estar discutindo agora. Através do culto doméstico você pode fazer com que o princípio da palavra seja registrado. É muito bom quando nós viemos à casa do Senhor, quando nós estamos aqui celebrando nos nossos cultos semanais, cultos de ensino, o culto de domingo, que é um culto de celebração na presença do Senhor, mas na nossa casa que deve começar o culto. Lá com os nossos filhos, na nossa intimidade, é que deve existir esse culto. É que você precisa desse tempo especial com a sua família. O exemplo que você precisa dar na sua casa. Porque nós vemos, e nós temos alguns exemplos negativos de muitas pessoas que muitas vezes se escondem através de um título. Quem sabe através de uma posição. E muitas vezes são desmascarados, porque muitas vezes as pessoas olham e dizem, uau, mas em casa é uma coisa, no trabalho é outra e na igreja é outra. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nós tenhamos apenas uma identidade. A identidade do cristão. A identidade daquele que se parece com Cristo. Aquele que realmente está sendo forjado para herdar as mansões celestiais. Que nós possamos ter realmente um comportamento daquele que realmente está caminhando para os céus. E através desse comportamento nós possamos trazer a nossa casa, a nossa família, através do ensino sistemático da palavra de Deus. Porque eu me lembro de algumas vezes nos nossos cultos domésticos, da gente falar, o culto doméstico, pastor, é algo simples, é algo que você não precisa trazer no discurso do Salmo 119 todo, explicar ele todo. São 176 versículos. Imagina se você for discorrer um por um, você vai levar muito tempo. Não, é algo simples. É algo que realmente vai demorar pouco tempo para que esse pouco tempo fique registrado. Esse pouco tempo fique na memória. Esse pouco tempo que você passar com os teus filhos seja um tempo de qualidade. Um tempo onde o nome do Senhor é glorificado, é exaltado, e onde você consiga transmitir uma mensagem que você vai ter certeza que essa mensagem, essa semente é boa, ela sendo bem plantada, ela vai criar raízes e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Amém? Louve e exalte ao Senhor. A obediência de Noé, ao atender o chamado de Deus, salvou a sua família.
Que você e eu possamos ser essa pessoa obediente às palavras do Senhor, à sua palavra, que é santa, que é verdadeira, e nós possamos colocar a nossa família dentro da arca. Porque muita gente se preocupa com a família dos outros, se preocupa com os parentes dos outros, com as pessoas que estão lá fora, e muitas vezes se esquece dos de dentro da sua casa. Faça o culto doméstico. Realize algo simples, algo que realmente eles vão ter lá na frente em memória e dizer, não, me lembro, com certeza de algo especial, de um tempo especial que aconteceu na nossa casa, na nossa família. Eu venho de uma família de 7 filhos. O meu pai, ele era baiano. Tem sangue baiano aqui. E nós viemos de uma família de 7 filhos. Eu sou o 4º filho desta casa. Estou exatamente entre 2 mulheres. Uma irmã mais velha, uma irmã mais nova, 2 irmãos mais velhos e 2 irmãos mais novos. Não me pergunte por quê, mas Deus me colocou aí no centro. Não sei se é para manter o equilíbrio, mas aí estou. E o meu pai, sempre com as suas atividades de um bom militar, ele sempre tinha pouco tempo para atender os detalhes da casa. Mas um fato curioso que aconteceu na nossa casa, ele comprou um acordeon, porque ele achava o acordeon muito bacana, muito bonito. Ele falou, vou aprender esse trem aí, vou ver como é que é esse negócio. E ele, toda noite, quando ele chegava, ele pegava o acordeon e, né, falei, esse negócio não vai dar muito certo. E o meu irmão mais velho, que na época tinha 9 anos, eu muito menos, ele ficou de olho naquilo, ele falou, gostei também, esse negócio é interessante. E aí ele combinou conosco, e com a minha mãe, inclusive, mãe, a senhora me dá cobertura. Quando o papai não estiver em casa, eu vou dar umas treinadinhas também, que eu quero ver como é que é esse negócio. Como é que funciona isso. E a gente ficou de guardião da casa. Fica de olho, quando a Vemaguete encostar na garagem, você avisa que, né, o papai chegou para a gente guardar o instrumento e tal. Ok, Vemaguete. Muitos nem sabem o que é Vemaguete. Procura depois no Google lá que você vai ver que carro bacana que era. E aconteceu um dia que acho que alguém distraiu naquela guarda da casa e o papai chegou e ele escutou o acordeon tocando. E ele entrou e falou, quem é que estava tocando? E aí meu irmão já começou a tremer, né? Porque sempre era do mais velho para o mais novo que apanhava quando acontecia alguma coisa errada. Né? Aí falou, mas vocês não me avisaram? Falei, não, aconteceu alguma coisa e esquecemos. Aí minha mãe falou, não tem ninguém diferente na casa. Era o Eliel que estava tocando. O quê? Não, eu quero ver isso aí então. Aí sentou e falou, pega o acordeão que eu quero ver você tocar. Aí agora, né, diante da ordem do pai, ele falou, não, agora estou bem, agora estou bonito. E ele já sabia pelo menos uns 2 hinos. E aí ele puxou os 2 hinos e começou a tocar. Aí meu pai falou, de hoje em diante ela é sua. Ela é um pouco grande, mas eu vou comprar uma menor para você, mas continua treinando nessa. E nós não sabíamos que aquela semente do acordeon seria uma grande bênção na nossa casa, na nossa família. Até o dia de hoje, todas as vezes quando nós nos encontramos em família, a gente come, crente come muito, né? Beber não bebe não, mas come. E aí o acordeon aparece de novo. E aí a gente louva a Deus. A gente lembra daquelas canções antigas. A gente adora a Deus, a gente chora, lembrando daqueles velhos tempos. Porque como era bom quando a gente estava na presença do Senhor em família, adorando e exaltando ao Senhor nosso Deus. E o resultado dessa celebração nossa da minha casa. Hoje nós somos 5 homens, todos crentes, todos na igreja, não temos absolutamente ninguém fora da igreja. Meu pai já dorme com o Senhor, mas ele plantou uma semente boa. Dos 5 filhos, 3 são pastores, 2 presbíteros. As minhas irmãs, uma casada com um pastor e outra casada com um obreiro. Todos na casa do Senhor, adorando e servindo, exaltando a Ele. Porque alguém se preocupou em louvar e exaltar ao Senhor na família, no culto doméstico, dentro da casa. Faça o mesmo você também. Pastor, mas não sei, mas pega o violão, faz alguma coisa. São 3 posições fáceis de você aprender, você consegue.
Aproveite, faça isso, tenha isso como uma resolução, quem sabe para 2024. Para que o Senhor te use também dentro da tua casa. Para que o Senhor também fale dentro da tua casa de alguma forma que fique memória registrada no coração dos teus filhos e um dia eles vão poder dar testemunho do que Deus fez através dos milagres da casa. E o meu pai sempre foi um grande incentivador. Muitas vezes, por conta do seu trabalho e outras atividades, ele não podia ir, mas ninguém ficava em casa. Os meninos pequenos, minha mãe arrastava todos para a escola bíblica dominical. E eu me lembro como se fosse hoje. A gente embaixo de uma árvore, porque a igreja não tinha estrutura grande, os diáconos colocavam um banco, aí os meninos sentavam embaixo de uma pereira. Uma pereira, é. E ali a gente sentava todos amiguinhos de Jesus. Quantos estudaram na classe Amiguinhos de Jesus? Pastor Alcir é um deles. Classe Amigos de Jesus. E ali a gente aprendia a palavra do Senhor. Eu fui um dos alunos que estive ali assiduamente. E isso é muito bom, isso é muito importante. Por quê? Porque lá no culto doméstico você também pode aprender as lições da escola bíblica dominical. É um bom começo para quem não tem assim aquela intimidade toda com a palavra. Pega a revista da escola e estude com seus filhos. Olha que oportunidade que você tem. Estude com os filhos. Leia a palavra para eles, mas pastores não sabem ler. Eu não sei ler inglês também. Olha a sua oportunidade de aprender. Porque os meninos vão te ensinar também. E criança é muito pura, criança é muito sincera. Com certeza ela vai te corrigir num detalhe, em outro, e isso é muito importante. Deixa o egoísmo de lado e cresça espiritualmente através do exemplo dos teus filhos. Louve ao Senhor porque eles têm a oportunidade de aprender o inglês diariamente. Eu e você, quem sabe, não temos a mesma oportunidade. Portanto, adore ao Senhor através do instrumento que Deus colocou nas tuas mãos para você cuidar, para que você seja o mentor da sua casa, da sua família. Noé foi esse homem que obedeceu a Deus e colocou a sua família dentro da arca. Noé exercia liderança espiritual sobre os seus filhos e os trouxe para dentro da arca. Os irmãos que ainda não tiveram oportunidade de ir a Wilmington, em Kentucky, ali existe uma réplica da arca. Eu até comentei com o pastor Adriel outro dia, meu professor, meu mestre, sobre aquele grande barco que alguém teve a oportunidade de criar. Se você não teve oportunidade ainda, quem sabe em 2024, ao invés de você ir para Disney World, que não vai acrescentar nada na tua vida, faça uma viagem um pouquinho mais longe e vá a Kentucky. Você vai ver ali uma réplica da arca. Que coisa linda que é aquilo. Que coisa fantástica que alguém teve a oportunidade de criar aquilo ali. E dentro da arca você tem a oportunidade de ver exatamente como que a arca foi construída. Os engenheiros que trabalharam naquele projeto, coisa tremenda. Como se processava a limpeza dos animais. Imagine um ano dentro da arca. Como é que poderia ser aquilo, né? Noé com a sua família. Pensa numa turma trabalhadora. Imagino que eles tinham sangue de mineiro. Porque mineiro diz que é trabalhador. Eu escutei uns opa aí. Amém, não escutei nenhum. Glória a Deus. Seja então faça exatamente como Noé. Seja um trabalhador. As divisões daquela arca sendo distribuída em 8 pessoas. Imagine só. É uma oportunidade que você tem de ver um projeto que Deus deu a um homem. Ele executou, colocou toda a sua família dentro daquela arca e todos os 8 foram salvos, porque um homem se dedicou a obedecer a Deus. Que seja eu e você, esse homem e essa mulher, que obedece a Deus e coloque a família dentro da arca. Amém? Que 2024 seja essa oportunidade minha e tua de trazer a família em união outra vez e os filhos através do culto doméstico e você consiga colocar todos eles dentro da arca. Semana passada eu estive com a minha neta. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa que é uma neta, viu? E eu tive a oportunidade de estar ali com ela um dia inteiro. Foi uma quinta-feira que a Maíra falou, ó, eu vou precisar sair, o Vitor também, vão trabalhar e tal. Eu falei, não, a gente cuida, a avó vai trabalhar também, mas eu estou por aqui, eu ajudo a cuidar.
E não há de ser que a bichinha, quando coloca as músicas do 3 palavrinhas só, ela já fica atenta na televisão olhando. Eu falei, uau, que interessante. E ela não perde nenhuma das canções. Todas as canções, ela tem apenas 6 meses, faz 7 meses agora, dia 10. Todas as canções, ela acompanha cada uma delas com um sorriso, vou dizer, uau, que maravilha. Aí depois eu peguei o violão com a irmã Kézia, a gente até arranhou uma música ali e tal, ela também ficou interessada, nunca viu o vô tocar. Também não teve essa oportunidade ainda, o vô também não sabe tocar muita coisa além de 3 posições. Aí ela ficou olhando aquilo, eu falei, olha que interessante, olha como a criança observa as coisas. Apenas 6 meses de vida, mas o quê? Uma oportunidade de colocar a semente. Plante a semente. Pastor, mas é muito novinha, mas planta a semente. Porque se eu e você não plantar, o mundo vai plantar. E a semente que eles têm aí fora é uma semente ruim. É uma semente diabólica, é uma semente que, se ela germinar, ela vai te tirar da casa do Senhor. Porque ela vai te oferecer outras coisas, outros prazeres, que quem sabe alguém vai dizer, não, mas é muito melhor. Vai, que você vai se arrepender amargamente. Porque o melhor lugar é estar na presença do Senhor. É aqui que a gente cresce, é aqui que a gente é educado na palavra, é aqui que os louvores são entoados ao Senhor nosso Deus e a nossa alma se rejubila. Você chega cansado e sai alegre, animado, pronto para mais um dia de atividades. Coloque a família dentro da arca, não deixe ninguém do lado de fora. Noé, então, Deus recebeu o sacrifício. Depois que a arca encosta, você conhece toda a história, não vamos discorrer todos os detalhes. Então Noé oferece um sacrifício a Deus e Deus recebe outra vez. Um sacrifício de alegria, um culto que foi realizado com a família, porque um homem resolveu obedecer à palavra do Senhor. Seja você esse homem, seja você essa mulher em 2024. Coloque a família na arca e louve e exalte ao Senhor diariamente. Pastor, mas é difícil, a América exige muita coisa e tal. Com certeza exige. Mas você tem à noite, você tem de manhã, você tem à tarde. Algum horário você consegue encaixar um culto doméstico que não vai durar mais do que 20 minutos, se durar 20 minutos. Seja rápido, seja objetivo. Coloque na presença do Senhor a tua casa e a tua família e depois você vai se alegrar lá na frente quando você vê o crescimento, quando você vê o resultado. O resultado de uma família que foi bem instruída, uma família que criou-se na presença do Senhor. Eu tenho meus 2 filhos hoje e eu me alegro na presença do Senhor ao vê-los. O Vinícius está aqui, o Vitor está em Columbus, Ohio. Mas os 2 na igreja, os 2 firmes, os 2 servindo ao Senhor. Porque eu e a irmã Kézia, nós decidimos que a nossa família haveria de entrar na arca. A nossa família ia estar na arca. Faça o mesmo, coloque a sua família dentro da arca. Guarde a sua casa, proteja a sua casa. Infelizmente, o meu pai não pôde ver os seus irmãos, a sua mãe, salvos, mas todos ouviram a palavra. Agora, a sua casa direta, toda ela hoje serve ao Senhor. Todos nós estamos na casa do Senhor servindo e nos alegrando, porque alguém plantou uma semente um dia num culto doméstico. Alguém disse que, através do culto doméstico, do ensino sistemático da palavra que a gente recebeu no lar, a gente iria prosperar e nós chegamos até aqui. O Senhor nos tem abençoado e nos tem guardado. Jó também foi um homem muito próspero e um homem de exemplo na palavra do Senhor. Pastor Alcir mencionou isso ontem. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Outro homem que cercou a sua casa, cercou a sua família, através do ensino da palavra do Senhor, e ele oferecia sacrifícios, mesmo que, quem sabe, ele estivesse em pecado nos seus banquetes, nas suas festas, ele oferecia a Deus um sacrifício de louvor.
e adoração ao Senhor nosso Deus. Nós vemos também em Êxodo, capítulo 12, versículos 25 a 27, o cuidado de Deus com as gerações futuras. Deus sempre se preocupou com isso. E nesse texto nós temos o seguinte: e acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Que culto é este, pastor? E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Outro exemplo aqui que nós temos que Deus deixou para o povo de Israel. Ensine os meninos, ensine nas casas, caminhando pelos caminhos, por onde passar, ensine, coloque a palavra, ensine por que deste sacrifício, o porquê deste culto, o culto da Páscoa, o culto da celebração que nós todos os meses, e esse sábado inclusive nós teremos outra vez, a celebração aqui do quê? Do sacrifício de Jesus Cristo no meu lugar e no seu lugar. Você precisa passar isso para os seus filhos também. Eles também precisam se interessar por isso, por esse sacrifício, porque um homem morreu para que nós fôssemos salvos. E esse homem está conosco nesta noite através do Espírito Santo de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele morreu para que eu e você pudéssemos viver. Portanto, guarde a sua família, ensine os ensinos que você tem recebido da palavra do Senhor na sua casa. Ensine pelo caminho, ensine em todas as áreas, por onde passar. Mas pastor, não vai ser demais? Não vai ser demais, não. A palavra de Deus nunca é demais. O ensino da palavra de Deus não vai deixar ninguém doido. Não conheço nenhum que ficou doido porque leu demais a palavra. Não conheço. Todos que estudam a palavra com sinceridade vão receber um crescimento espiritual, porque é isso que eu e você precisamos diariamente, crescer espiritualmente através da palavra. Esse é o alimento sólido. Traga para a sua casa, ensine aos seus filhos, pastor, mas eu não sei nem para mim. Mas vai aprendendo com eles também. Vai se dedicando e o Espírito Santo vai te ensinando. Venha aos cultos de ensino, venha à escola bíblica dominical. Faça um compromisso, faça, como se diz, um compromisso durante o transcurso desse ano. Pastor, mas eu não sei nem o que é uma escola bíblica dominical. Venha, você é meu convidado especial. Venha que você vai saber como é que funciona isso. É uma bênção. É um sistema, que, como disse o pastor José Wellington aqui no culto do dia 1º. É onde você tem a oportunidade de perguntar ao professor, porque o professor está preparado. E eu já avisei meu professor, se prepara que esse ano nós vamos colocar o senhor na parede, nós vamos perguntar muito. Porque o senhor é o professor, então a gente vai querer saber muita coisa. Então, professor, é o momento que você tem de ensinar a sua classe. E você que não conhece a escola bíblica dominical, é o momento que você vai ter a oportunidade de perguntar ao professor, tirar as suas dúvidas sobre aquele assunto que está sendo trazido. Quem sabe é um assunto que você tem curiosidade e é a sua oportunidade de levantar e falar, mas professor, eu não conheço isso aí, pode explicar melhor como que aconteceu isso, como que se dá esse fato aí que o senhor está ensinando? O professor vai trazer a resposta. Se ele não tiver a resposta naquele momento, com certeza ele vai pesquisar e vai trazer a resposta satisfatoriamente. É o momento da escola bíblica dominical, o momento de crescimento espiritual. Eu sou frequentador, como disse, desde quando eu era pequenininho, da escola bíblica dominical e nunca me cansei dessas aulas. E mais um detalhe, eu nunca aprendi tudo. Sempre tem espaço para aprender mais. Porque cada dia com Cristo é uma alegria a mais. Cada dia com Cristo a gente se regozija mais, a gente aprende mais. Portanto, traga os seus filhos também para a escola bíblica dominical. Pastor, mas são muito pequenininhos. Traga agora quando é pequenininho, porque quando a vara é verde é mais fácil de dobrar. Tenta dobrar uma vara seca para você ver o que vai acontecer. Espera os meninos crescer para você ver se você vai conseguir trazer. Então, peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude hoje. São pequenininhos, é mais fácil para trazer, porque você tem o domínio deles. Traga, porque aqui na escola bíblica dominical eles também vão receber o ensino da palavra do Senhor. Eles vão crescer espiritualmente. Eles vão crescer. Eu até me surpreendi um dia desse que o pastor Adriel estava saindo e a pequenininha dele chorando. Mas chorando mesmo, eu falei, uau,
O que aconteceu? Será que a esposa dele, né, deu um corretivo ali e tal? Kézia falou, não, ela não quer ir embora. Ela não quer ir embora. Ela quer morar na casa do Senhor. Ela se anima, ela se alegra, está correndo por aqui. E onde é que estão os seus filhos? Será que eles também têm o mesmo ardor por estar na casa do Senhor? Por estar na presença do Senhor? Será que não está faltando um culto doméstico lá na sua casa? Para você colocar, para você administrar isso, para que quando eles cheguem aqui, eles saibam exatamente o que eles vieram fazer. Porque muitas vezes eles não sabem o que eles vieram fazer. Mas quando começa na casa, eu alegro meu coração, pastor, e vai aí como se diz, um louvor aos líderes. Quando eu vejo alguns juniores, alguns adolescentes chegar aqui no culto deles para orar pelas almas perdidas. Que maravilha, eu fico impressionado. Tem alguns que oram aqui assim, como que até a gente como pastor dizer, uau, quero aprender a orar assim também. Impressionante, mas quando você começa a saber o que acontece, vai na casa para ver como é que é. Vai lá para ver como é que é o culto doméstico, como é que se acontecem as coisas na casa. Siga o mesmo exemplo. Que a palavra do Senhor fale, flua no teu coração nesta noite. 2024 acabou de começar, esquece 2023 que você não teve tempo, que você não pôde fazer. 2022 tampouco, já ficou para trás. 2024 acabou de começar. Coloque isso como uma das resoluções na tua vida. Eu vou começar a fazer o culto doméstico. Nem que seja um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não. Comece. Porque começando, Deus também começa. Quem falava isso era o pastor Severino Pedro da Silva. Comece porque ele também vai começar. Enquanto você não começa, ele está esperando. Porque Deus, ele respeita o teu livre-arbítrio. Agora, depois que você escolher algumas decisões e der errado, não queira escolher as consequências, porque elas virão. Elas virão. E muitas delas são duras, são doídas. Mas isso é nada mais, nada menos do que a plantação que foi feita. Como é que você plantou? Ou o que é que você plantou? De que forma que você plantou? Você plantou bem ou você plantou mal? Plante a boa semente no coração da tua casa, da tua família, dos teus filhos, que você vai colher com certeza, com alegria lá na frente. O nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado, porque só o Senhor é Deus, somente Ele é digno de louvor, de glória e de exaltação. O memorial do povo de Israel deveria ficar gravado na mente dos filhos, conforme Josué 4, 1-9. Eles passaram pelo Rio Jordão, e Josué falou, cada um dos líderes das tribos, pegue uma pedra, para quando os filhos que são pequenos perguntarem o que quer dizer isso. Isso é um memorial ao Senhor nosso Deus, porque um dia o nosso Deus, o Todo-Poderoso, abriu o Rio Jordão e nós passamos em pé enxutos por ele para alcançar a terra prometida que era logo ali. Que você também tenha essa experiência com os teus filhos, que tenha um memorial plantado na tua casa diante de Deus. E quando os teus filhos perguntarem o que aconteceu, ou como foi, você tem uma resposta para dizer a eles por que você chegou até ali, e qual a decisão, e por que da decisão de fazer dessa ou daquela forma. A importância de se fazer o culto doméstico. Conforme Isaías 60:1-2, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória virá sobre ti. Há uma expressão em inglês que diz, there is no free lunch, que significa não tem lanche de graça. Ou seja, é difícil fazer? É difícil, mas vai exigir de você um sacrifíciozinho. Então não vai ser moleza, e principalmente porque o nosso adversário não quer que você faça. Ele não tem interesse em nenhum que você coloque a sua casa, a sua família na arca. Ele não tem interesse nenhum nisso. Então ele vai colocar uma programação diferente, uma viagem que não estava prevista, vamos sair, vamos para outro lugar, vamos sair para onde. Mas quando você sair em viagem também, procure servir a Deus. Procure fazer algo para o Senhor nosso Deus. Procure fazer o culto doméstico também. Ah, mas aquele lugar é muito frio. No frio é bom também.
Quando você se reúne ali com ar-condicionado não, o heater, né? Que eu não gosto muito, né? Você liga ali o aquecimento e tal, e você também pode fazer o culto doméstico para os seus filhos. E o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Ou seja, não tem lanche de graça. É difícil, mas faça. Se esforce. Se você quer que de verdade os seus filhos sirvam a Deus pelo resto das suas vidas, você tem que investir e investir pesado nisso. Você não vai poder fazer corpo mole, você não pode prevaricar as responsabilidades diárias de se preocupar, cuidar e agir no investimento espiritual da vida da sua família e da sua casa e dos seus filhos. Isso tem que ser intencional. Você realmente precisa de esforço dobrado para que isso aconteça. O culto semanal coletivo, como nós já falamos aqui, ele não é o suficiente. Você precisa vir de casa com uma determinada bagagem. Você precisa vir já alimentado, pronto para que você se congregar e se alegrar na presença do Senhor. Porque lá na sua casa, no seu culto doméstico, há uma expressão de gratidão a Deus pelas bênçãos alcançadas diariamente. Naquele momento da família, você pode reunir os filhos e agradecer a Deus, porque Deus deu um livramento, Deus estendeu as mãos. Eu me recordo que quando nós ainda tínhamos os nossos filhos pequenos, a gente ainda tinha dificuldade com imigração e outros detalhes mais, a gente orava e eles oravam por nós, porque eles eram americanos. São americanos. Eles oravam por nós. Colocava até a mão na nossa cabeça. Jesus, tem misericórdia, manda o documento. O documento demorou, mas chegou. Ele veio. Custou bastante, foi difícil. Porque there is no lunch free. Tudo tem dificuldade na vida. Mas tudo precisa de um esforço que eu e você precisamos fazer. Deus vai agir, mas você precisa começar. Comece primeiro. Comece que ele também vai começar, ele vai entrar na causa para resolver e o nome dele vai ser glorificado e exaltado. No culto doméstico você pode cantar hinos de louvor e adoração ao Senhor, mas pastor, eu sou tão desafinado. Olha aí uma oportunidade para você se afinar. Uma oportunidade aí para você dar, né, o tom correto, né? O dó maior, o ré maior, o mi maior e vai por aí. Ajusta. Você tem oportunidade através dos hinos de louvor. Mas pastor, como é que a gente faz isso? Meu amigo, tem até playback da harpa cristã. Coisa linda. Que você pode colocar para os meninos cantarem e você acompanhar. Mas eu sou desafinado. Vai acompanhando junto. Vai cantando baixinho. Para não atrapalhar eles. Para não desafinar eles. Para que eles também cresçam, né, na presença do Senhor. Momentos em que você pode tomar contato direto com a leitura da palavra. Para quando você chegar aqui no púlpito, você não ter dificuldade. Por quê? Porque você já leu em casa. Você já sabe o texto, você conhece. Então você vai chegar aqui, você vai ler com aquela postura que precisa, na presença do Senhor. Amém? Lá no culto doméstico você tem essa oportunidade de crescer juntamente com a sua família, de crescer com os meninos, aprendendo a palavra e meditando nela. São compartilhadas necessidades individuais e coletivas. Me lembro que a gente orava, inclusive, pelos professores. Não sei se o Vinícius lembra. Né, as professoras lá da escola, né, do prezinho, lá do primeiro ano, do kindergarten. A gente orava. Jesus abençoa, estende as mãos. Salva as professoras também. Aonde os meninos estão passando diariamente, guarda, cobre com a tua mão. O Senhor guardou, o Senhor cobriu até aqui. E hoje é na faculdade, Senhor, na faculdade onde está, guarda, sustenta, cobre debaixo das tuas mãos, livra das influências deste mundo para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. Testemunho das vitórias e experiências de como Deus trouxe as soluções. Dentro da casa você também pode testemunhar. Fala, lembra que nós oramos por tal assunto assim, assim. Deus trouxe essa solução, foi dessa e dessa maneira. Vamos adorar, vamos exaltar ao Senhor por essa grande vitória que o Senhor trouxe à nossa casa, à nossa família. Cada membro da família tem a oportunidade de orar individualmente e todos orarem coletivamente. É a sua oportunidade. Pastor, mas eu tenho uma vergonha lá na sua casa. Você não pode ter, não é possível. Na sua casa, com a sua mãe, seu pai, seus irmãos, que vergonha do que você vai ter? Não de orar em voz alta, começa orando em voz baixa. E daqui a pouco, quando você menos perceber, você está orando no microfone. E é assim que funciona. Vai orando, vai treinando, vai se
aprimorando na presença do Senhor, e você vai ver como Deus vai trabalhar na vida da tua família. Aprende-se liturgia e reverência no culto. Isso também se aprende lá no culto doméstico. Lá no culto da casa, você aprende que lá no culto doméstico tem que ter respeito, tem que ter liturgia, tem que ter aquele momento ali. Não, mas eu quero ficar de ponta cabeça. Não, na igreja você não fica de ponta cabeça. Você vai ficar sentadinho, bonitinho aqui e tal. Não, estou cansado e tal, mas senta. Eu também estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro. Você não trabalhou, então senta aí, vamos conversar, vamos discutir esse tema bíblico. Eu estou falando assim bem descontraídamente para chamar a atenção dos irmãos, que é um tema muito especial. Você não faz ideia da oportunidade que você tem nas mãos de 2024 você mudar esse quadro. Pastor, mas nunca pensei que eu poderia fazer isso. Então é a sua oportunidade. Deixa Deus usar você na sua casa, na sua família, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Concluindo, aprende a liturgia, você perde a vergonha. A inibição vai embora, facilitando a participação aqui nos cultos coletivos. Quando você menos perceber, você está cantando louvor ali, cantando com os jovens. O líder já te deu até o microfone ali, porque a tua voz é boa e tal, você tem uma participação especial. Aonde começou isso? Lá na casa. Lá no culto doméstico. E o nome do Senhor sendo glorificado e exaltado. Termino, nos esforcemos para colocar a nossa família dentro da arca. É necessário vigilância, pois os impedimentos, como eu disse, são muitos. Nosso inimigo não dorme, sabendo da importância desse momento. Ele vai fazer de tudo para que ele não aconteça, para que seja anulado. Se prevaricarmos, estaremos falhando com Deus e perdemos a grande oportunidade como pais e mentores daqueles que Ele deixou para nós cuidarmos. Quando oferecermos o nosso culto de louvor e adoração a Deus, certamente Ele vai responder às nossas petições e as suas promessas serão cumpridas na nossa família. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Guarde o que você recebeu da parte de Deus através dessas simples palavras.